agora era para começar 12h30, tinha começar um pouquinho atrasado. Workshop, o uso da internet e redes sociais. Na vida do cristão. Eu e o Gustavo, a gente vai estar falando sobre esse workshop e eu gostaria muito da interação de vocês. O workshop, a ideia é ser algo mais interativo e não somente a gente falar, mas dar a oportunidade de vocês falarem também. E a gente poder debater esse assunto que é muito importante em nossas vidas. Então a gente vai começar fazendo uma pergunta, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? Essa resposta está lá no Catecismo Maior de Westminster, que é no século XVII eles fizeram, de certa forma, uma compilação de doutrinas da fé e eles, baseados nesses textos que a gente vai ler, eles responderam que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre de Deus. É um conjuntão de várias perguntas, né, que eles respondem com base bíblica. Essa é a primeira pergunta e é o que define todo o resto, né, que é o propósito do homem. Eu queria ler Romanos 11:36 e eu vou pedir para mais 3 pessoas lerem as outras passagens. Quem pode abrir em 1 Coríntios 10:31, por favor? Felipe 10:31, Lucas, Salmo 73 e mais alguém para ler João 17. João 17. Quem achar primeiro pode ler, tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pode ler o salmo? Pode. Tu me guiarás com o teu conselho, depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Você achou? João 17. Você quer abrir aí? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, legal. Eu creio que a gente tem textos do Velho Testamento como também do Novo que confirmam essa resposta de que nós somos feitos para glorificar a Deus e para gozar de Deus. E ao mesmo tempo que se a gente glorifica a Deus, a gente vai ter prazer na presença de Deus. E se a gente tem prazer na presença de Deus, a gente também glorifica a Deus. E baseado nisso, agora a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. O uso da internet e redes sociais. Queria perguntar para vocês, a gente deve se envolver? Sim. Certamente. E aí? Hã? Sim, Certamente. Não. Calma aí. Certamente não. Por quê? Ali, você respondeu essa pergunta. Cara, você fala que não, tem que ter alguma coisa que fazer isso ou não, entendeu? Se ele Eu quiser falando que postar. pode, mas tem que ser da forma certa. Qual é essa forma certa? Isso aí. A gente acabou de ver. Às vezes algumas pessoas Tem que ser aqui na patrocinado. escola tem algumas coisas no Facebook que são legais. Daí você exclui todo mundo que não é da escola. Que é da Então, escola. assim, como você utiliza de forma correta. Eu estou dizendo das outras pessoas. Eu, como cristão, eu posso utilizar a internet de uma forma que glorifica a Deus? Pode. Ah, essa é a pergunta. Nós cristãos, devemos desenvolver? Eu achei, Certamente sim. eu achei interessante a pergunta porque a primeira vez que eu li esse artigo que foi base, eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo, né? Será que eu devo me envolver na internet, nas redes sociais?
E essa pergunta, se a gente não está disposto a fazer, já mostra muito do nosso coração. Porque se a gente não costuma fazer esse tipo de pergunta, a gente não está se preocupando tanto com a glória de Deus assim. A gente está começando a fazer as coisas de maneira sem refletir. Por que a gente faz? Sem meditar o porquê que eu devo fazer tal coisa, eu me envolver na internet, eu me envolver nas redes sociais. Então é importante a gente fazer essa pergunta. Então a gente respondeu que sim. E se sim, como e para que a gente se envolve na internet e nas redes sociais? Eu acho que o Maicon respondeu aquela hora lá, para glorificar a Deus, né? A gente deve, como a gente viu, o propósito do homem é glorificar a Deus, gozar de Deus. Mas glorificar a Deus é muito... Exatamente. Formas práticas de fazer isso. Tipo, você Usando como Pode ser. no YouTube. Mas no computador não é uso de redes sociais. Mas é uso da internet. Postando coisas de Deus. Não, normalmente não. Não, mas pode ler a palavra. Não, pode. O Gabriel falou que palavras de incentivo para pessoas que estão baixando. O Thiago já falou. Nós somos adolescentes. Então te tem. É muito difícil. Vai. Um exemplo que eu vou dar assim prático é, por exemplo, o Caio mesmo sabe disso. Eu e ele principalmente, né, abriu um grupo lá que é o Louvor de Terra Prometida. E a gente usa esse grupo para saber as músicas que a gente vai tocar para as crianças, entendeu? Não, isso aí É um jeito de glorificar Deus também. O Gabriel falou também de um grupo sobre oração, né? A gente fala os pedidos na internet, isso também é interessante. É algo que com certeza glorifica a Deus. Mas vamos tentar pensar de forma um pouco mais pessoal, assim. Tipo, você chega no lugar da pessoa e fala, tipo, Pra conversar, se comunicar com a pessoa que tá muito longe. tipo, você começa a. Desde que você use do jeito certo, ótimo. Porque você pode usar. Quando você vai falar com o personagem que só pela mensagem, você também tem que ir começando com uma conversinha, dando Eu acho que um jeito da gente se posicionar também como cristão é fazer um filtro naquilo. Eu vou falar especificamente do Facebook, não no uso geral da internet. Mas fazer um filtro daquilo que está no seu feed de notícias. Há um tempo atrás eu fui encorajado a ver assim, olha, essa pessoa já não é a primeira vez que posta, tanto meninas quanto meninos que tiram foto com um decote mais assim, provocante. Daí você sobe ali e continua. E aquilo é um hábito, então você pode evitar de dar chance ao pecado se posicionando e até excluindo. Eu só adicionei o japonês porque eu falei assim, cara, você não vai postar nenhuma bobeira, né? Ele falou assim, não, mal entra no Facebook. Então tá bom. Porque o pessoal fala lá na escola, né? Por que você adiciona? Primeiro que nenhum deles é amigo, né? Todo amigo que não é cristão para mim não é amigo, porque não me traz para perto de Deus. Então, mas também é com um objetivo de usar para evangelizar essas pessoas. Mas algo interessante é você se posicionar com respeito àquilo que você diz assim, tipo, seus amigos colocam coisas que você não gosta, mas você deixa, tá ali, não, beleza, não, isso daí não vai me influenciar, mas é uma foto, se opondo ao governo, isso até gente da igreja eu tive que já excluí meninas da igreja por causa disso. Então não é nada obscuro, é prático. Se a pessoa tem o costume ali e aquilo te influencia para o pecado, se aquilo te dá vazão ao pecado, mesmo que você não peque, mas se aquilo pode te levar a pecar, então tira. Eu acho também que a questão da rede social, principalmente Facebook, quando a gente agora no lado da gente postar as coisas, eu vejo que eu particularmente, até o Hugo que anda perto de mim, ele sabe que eu detesto o Facebook, né? E tem muita gente que usa legal, eu não gosto, eu não uso, mas pelo seguinte, eu tinha muita dificuldade com o Orkut, cara, na época, eu ficava o dia inteiro naquele negócio, e eu postava as coisas que
era praticamente egocentrismo, porque era só coisa de falar, nossa, olha que legal que ele colocou, olha que, sabe, coisas que deixam a gente em evidência. E aí, como é que a gente usa a rede social num caso desse? Vou colocar um texto super legal de crente para mostrar que eu sou crente, que eu sou o santo, diferente da galera, ou porque realmente eu acho que os leitores que estão ali precisam ler aquilo porque eu achei impactante. Acho que essa coisa a gente também tem que ter. O que postar? O que eu vou colocar? Simplesmente uma coisa que aconteceu no meu dia, só o pessoal, nossa, olha que legal, o cara está em Miami. Ou, nossa, eu vou colocar lá porque, olha que bonito esse versículo que eu vi hoje, que eu li, eu acho que o pessoal tinha que saber que isso é importante para a vida deles e colocar, entendeu? Uma coisa que você falou que é bem interessante, não é porque o conteúdo é cristão que a motivação é correta, né? Então, mesmo se for alguma coisa que o conteúdo em si seja bom, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração quando vai fazer, né? Porque é muito fácil a gente chegar, vou colocar um negócio aqui que a galera vai ler, vai tipo, nossa, o cara é super crente, né? Vai curtir, compartilhar, e nossa, e todo mundo vai ver que fui eu que fiz, né? Só perdi mais coisas. Partiu escola, partiu prova, partiu inspirado. Esse aí também. Mas assim, a gente... Nossa, a gente está falando bastante de redes sociais, mas às vezes eu tenho a impressão que, pelo menos para homem, o que pega mais é a internet do que Facebook. Sei lá. Caminhar um pouco. Porque uma coisa que o Felipe falou, que essa questão de se posicionar, está muito ligada com o que a gente vai falar agora. Que é ser um primeiro princípio para nortear o que a gente vai fazer na internet e nas redes sociais. Que é, conheça, vigie e guarde o seu coração, cultivando o temor do Senhor. Aí tem 2 versículos ali. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Tem algumas referências também, outras, pode fazer. Então, você está buscando a glória de Deus, né, na internet, nas redes sociais, tudo que a gente vê, tudo que os nossos desejos, o que a gente mostra, não só na internet, mas também nas redes sociais, mostra o que a gente... É como se fosse uma janela para quem a gente é lá no interior, né, no nosso coração. E tudo isso deve ser governado pelo temor do Senhor. E o temor do Senhor, o que é? Não é simplesmente temer a Deus, no sentido de ter um temor referente a Deus, mas é a gente conhecer mais de Deus através da Bíblia, a gente saber que Deus é aquele que sabe totalmente, nos conhece plenamente, e que e também o temor do Senhor é um desejo de querer agradar a Deus em tudo, e não é somente temer a Deus no sentido de ter um temor reverente a Ele. Então isso deve ser o que norteia as nossas atitudes em todas as áreas, né, no temor do Senhor. O segundo princípio seria busca sabedoria. O temor do Senhor está ligado com sabedoria. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e a dor no teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Provérbios 3, 21 e 23. Pode passar. Então o temor do Senhor, que a gente acabou de conversar, é a parte principal, o elemento base, o que controla o âmago da sabedoria. Se a sabedoria tem um alicerce, o alicerce da sabedoria é o temor do Senhor. E uma simples definição de sabedoria é a capacidade de viver retamente, a capacidade de a gente viver agradando a Deus. E a gente falou hoje cedo sobre Deus nos dá essa sabedoria, e o que fala também em Tiago, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então o que eu diria de mais importante é que, se o nosso propósito é glorificar a Deus, e a sabedoria é a forma que a gente agrada a Deus e glorifica a Deus, é o que a gente tem de mais importante para poder usufruir, a gente tem que ter de mais importante para poder usufruir da internet e redes sociais. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que o Gustavo já falou em relação à internet. A gente vai falar especificamente de internet. A nossa sociedade, como o Felipe falou,
de ele não aceitar alguns amigos e selecionar as pessoas com quem ele vai se relacionar nas redes sociais e na internet. Porque a nossa sociedade aderiu totalmente à luxúria, vinculando padrões de desejo sexual ilícito em toda a interação com meios de comunicação, principalmente a internet. Então, por mais que você fale assim, ah não, beleza, vou usar a internet, mas cara, não vou ver nada disso aí não. Você vai entrar lá no UOL, você vai ver lá propaganda que vai vincular esse tipo de coisa. Então, o que a gente deve evitar é cultivar a sabedoria no nosso coração para poder viver de maneira reta e evitando esse tipo de tentação. Uma coisa assim que, um exemplo bem claro, assim, eu tenho muito costume de acessar sites de esporte, que eu gosto bastante, né? Agora, nessa época de Copa do Mundo, eu entrei no site da ESPN lá, eu acho, não tenho certeza, mas acho que é ESPN. Aí uma das matérias lá estava assim, musas da Copa, não sei o quê. Então, tipo, até em site de esporte agora tá, tipo, você tem que tomar muito cuidado, porque mesmo quando você não quer, as coisas, tipo, acabam aparecendo. Então, tem que ter muito cuidado para, tipo, saber se por um acaso aparecer de surpresa, você saber como lidar com aquilo para que aquilo não se torne um problema. Sim. E é interessante que também fala que a luxúria ela vai além da atração, da apreciação da beleza ou do desejo saudável por sexo. Então, na verdade, esse desejo saudável por sexo foi dado por Deus. Ele é um desejo bom, mas ele tem um contexto específico para acontecer. Então, a partir do momento que a luxúria torna esses desejos mais importantes do que Deus, a luxúria quer ultrapassar as diretrizes de Deus a fim de obter satisfação. Então é como se a gente sabe que deve glorificar a Deus acima de tudo, é Deus que está no trono, a gente tem que adorar Ele, mas como a gente está disposto a esperar no Senhor, a crescer em sabedoria, a gente coloca essas coisas, né, esse desejo sexual ilícito no lugar de Deus e adora eles no lugar de Deus. Isso é idolatria e isso é pecado. Então a gente deve procurar evitar isso deve tirar isso totalmente do nosso meio, arrancar, né? E uma das formas que a luxúria dá vazão na internet é através da pornografia. A pornografia é violenta e egoísta, é o oposto do amor. É uma perversão da sexualidade, não uma verdadeira forma dela. E é algo que ensina a violência e degradação em detrimento do prazer mútuo e intimidade. É o oposto da intenção de Deus para o sexo. A pornografia desvincula o amor do sexo, deixando o sexo como a satisfação imediata dos desejos mais básicos. Ela vive além das regras da ética e da moralidade. E uma das coisas que o Sacha comentou aqui, que está em jogo se você está vendo pornografia, não é pecar contra Deus, mas principalmente também o que isso vai fazer com que o seu coração, porque isso vai impedir você de no futuro ser um bom pai, de ser um bom marido, e vai, como está escrito aí, deturpa totalmente a forma como Deus planejou que o sexo seja, a sexualidade seja. Então é uma coisa que a gente também tem que arrancar do nosso meio. E se você tem visto isso, procure ajuda, né? Os pastores, seus pais, com certeza vão poder querer te ajudar nesse sentido. Principalmente o casamento, né? Porque quando você tem esse problema que você fica na internet, simplesmente um site com pornografia, você tem vários problemas com a sua esposa. Porque quando você está no site, é praticamente uma vitrine que você escolhe a mulher mais bonita que você quiser, que está ali disponível para você assistir. E quando você está na sua casa, é a sua esposa, entendeu? E o tempo passa para ela também. E é isso, se você não tomar cuidado, se você não arrancar isso da sua vida, você vai começar a se acostumar com aquela beleza, e quando você chegar em casa, você vai, puxa, cara. E aí começa a ter outros tipos de problemas conjugais afetados pela internet. E também a questão de você trazer prazer para sua esposa. Na internet é um negócio momentâneo. Ali seus minutinhos ali tá legal. Só que tem um problema que é muito comum para homens que ficam na frente da internet, chama-se de ejaculação precoce. E isso é grave para a mulher, porque a hora que você chegar lá para namorar com a sua esposa e você ter esse problema de ejaculação precoce, cara, você vai ver como isso vai acabar, porque ela vai, puxa, eu não consegui nada, eu não senti prazer nenhum, e você tá lá, nossa, já acabou para mim. Isso agrava muito se você não tratar, e você precisa, isso tem que, desde jovem, já arrancar isso, porque isso é grave.
E uma coisa que acho que foi o Sacha que me falou, né? Que a questão de a gente sentir esse desejo não é que a gente tem que satisfazer ele. É um chamado de Deus para a gente se preparar para o casamento. Então, sentir esse desejo é algo que Deus nos deu. Não é algo ruim, não é uma maldição, não é algo, meu Deus, isso é ruim. Não. É algo que a gente deve procurar crescer em sabedoria para crescer como homens, né? Em sabedoria, buscar um emprego, enfim, e maturidade para poder ter uma esposa no futuro. Também uma coisa que eu já ouvi também em pregações, por exemplo, o Sacha mesmo, isso é um prazer que na verdade não é para você, né? Por isso que a pornografia ela é contra o sexo que Deus quer pra gente. Porque o sexo para Deus a gente quer fazer a gente tem o prazer no prazer da esposa. Por isso que é só com ela. A gente vai tentar dar prazer para ela, não para nós mesmos. Por isso que a pornografia tá errada também. É egoísta. É egoísta. Então aí tem 3 textos, né, que frisam o que a gente conversou, que a gente deve arrancar isso do nosso meio. Lá em Colossenses diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Efésios 5,3 diz: mas a impudície, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele diz que não deve nem se nomear entre vós, porque o pecado ele é tão destrutivo que ele sempre vai puxar mais. Você acha, não, só vou ver um pouco. Você coloca o dedo, ele puxa a sua mão. Você coloca a mão, ele puxa você inteiro. E quando você vê, você já foi tomado por aquilo. Então, por isso que, com certeza, Paulo escreve isso, né, dirigido pelo Espírito, que isso não deve nem se nomear entre nós, como convém a santos. E a esperança que nós temos é, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, com certeza, essa é a maior esperança que nós temos, porque quem aqui não tem pecados, né? Quem aqui é perfeito? Então, saber que a gente tem alguém que intercede por nós, que é Cristo, e a gente pode confessar nossos pecados e Ele vai ser fiel e justo para nos perdoar. Então aqui a gente vai falar sobre redes sociais, especificamente. Alguns princípios também que a gente vai passar rapidamente, depois a gente vai procurar debater um pouco mais do que a gente conversou. Lembre-se do poder das palavras. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, 11. Como maçãs de ouro em salas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Pode passar. As palavras são as ferramentas mais poderosas que você tem à sua disposição para a construção ou destruição na vida de alguém. Negligência para com as palavras é a marca do tolo. O homem piedoso tem por objetivo usar as palavras para o bem de forma saudável. Aí tem aquele texto lá, o homem que controla sua boca é perfeito varão. Então, tanto falado quanto escrito, no caso de redes sociais, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as marcas são realmente muito fortes quando a gente fala alguma coisa que fere alguém. Às vezes a gente tende a negligenciar como está marcado ali, mas realmente é a marca de um todo. Então a gente não pensa de falar, isso é muito comum. Assim, eu luto com isso, eu acredito que todo mundo lute com isso também. Quando você é mais novo, principalmente, assim, a gente tende a falar tudo que está na cabeça e a gente não pensa nas consequências daquilo que a gente vai falar. Né? Então realmente pensar antes de falar, às vezes parece meio chavão assim, mas você vê a diferença que faz quando você parar para pensar antes daquilo que você vai falar. Que realmente é uma demonstração de amor ao seu irmão, às pessoas que estão à sua volta, todo mundo que pode ser afetado por aquilo que você está falando. Então é realmente muito importante. Note a conexão com o coração.
A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos sensatos não procede assim. Provérbios 15, 7. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16, 23. Em Mateus 12, 35 diz que a boca fala do que está cheio o coração. E nós devemos adicionar, né? A gente comentou um pouco sobre isso, que os dedos digitam, a caneta escreve o que está no nosso coração. Então não existe a gente sempre vai agir ou falar o que está no nosso coração. Outras pessoas podem e vão obter uma leitura apurada de nosso caráter a partir de nossas interações online. E isso realmente é uma verdade. Não é a única forma de a gente ver o que está no nosso coração através das redes sociais, mas é uma das formas. Então as fotos, os posts, tudo que você compartilha, comenta, curte, enfim, eles são uma janela para a sua alma. Elas irão revelar suas prioridades, seus apetites, suas inclinações postas a nu. E agora tem um vídeo sobre os nossos tesouros, né? Que nosso coração, ele sempre vai seguir os nossos tesouros, e é o que a gente vai ver nesse vídeo. In the Sermon on the Mount, reported in Matthew 5, 6, and 7, Jesus said that we are not to lay up treasures on earth for ourselves, where moth and rust corrode, where thieves take through and steal, or where the stock market can erode it all. Rather, we're to lay up treasures in heaven, where moth and rust cannot corrode, where thieves cannot dig through and steal, and where the stock market has no effect whatsoever. And then he adds an astonishingly important sentence. He adds, "For where your treasure is, there your heart will be also." Now note carefully what he says. He does not say, "Guard your heart." He says, "Choose your treasure." Now there are other passages where we're told to guard our hearts. Guard your heart, for out of it are the well springs of life. Yeah, there are texts like that. But in this passage in the Sermon on the Mount, that's not what Jesus says. What he says is, your heart will follow your treasure. So choose your treasure aright. In other words, if what you value the most has to do with treasures down here, things which may in themselves be good, for which to give thanks, things to appreciate. If nevertheless that is the entire horizon of your treasure, that's where your heart will go. Heart now not in some sort of romantic or merely emotional sense. So often in the Bible, heart has to do with the inmost being of a human being, who you are, what you think, what you cherish. And if what you value out there has to do with everything in this life, and that's all, then that's where your heart will go. That's where your imagination goes. That's where your energy goes. That's where your creative imagination goes. That's what you think about, what you hope for. And it may be, if you're a Christian, that it's some sort of deep, but fairly insignificant creedal level. You also believe there's a new heaven and a new earth, but it doesn't mean a pleasant thing about how you live. Because your heart has its treasures here. If, on the other hand, though you can thoroughly appreciate all the good things that God gives us in this life, and there are so many of them, yet what you treasure the most has to do with the new heaven and the new earth. That's where your imagination will go. That's where your energies will go. That's where your heart goes. Eu achei muito legal esse vídeo porque ele trata bastante a questão do onde está o nosso tesouro, é para onde o nosso coração vai ir, né? E o Carson ele explica que o nosso coração não é simplesmente sentido emocional, mas é as nossas emoções, é a nossa energia, onde a gente coloca os nossos esforços, né? E isso está totalmente ligado com o que a gente viu de o que a gente compartilha, o que a gente curte, mostra
essencialmente, qual é o nosso tesouro, né? O que a gente tem confiado, enfim. Esse é um outro princípio. Contribua com moderação, reflexão e discretamente. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência e tenha os ouvidos, para que conserte a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Provérbios 5, 1 e 2. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Isso é uma coisa que eu luto bastante de refletir, né? No que eu vou falar, no que eu vou compartilhar, enfim, no que eu vou dizer. Às vezes eu tenho a tendência até mesmo de responder sem pensar, e muitas vezes eu não sou sábio nesse sentido, né? Então, Salomão aqui nos encoraja a moderar os lábios e ser prudente. Fale sincero e honestamente. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 3, 27. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Provérbios 19, 5. Então aqui também, outra forma de a gente glorificar a Deus, a gente amar o nosso próximo, falar a verdade, ser sincero, não deixar de fazer o bem quando a gente pode fazer, quando está no nosso poder fazer. E um outro princípio também, pode passar. Evite envolvimento amargo e briguento. Um homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua boca. Provérbios 18, 6. Também aqui outro princípio para a gente evitar contendas, evitar brigas, não buscar, procurar evitar esse tipo de contenda. E essa é uma característica do insensato, não do sábio. E se a gente tem entrado nessas discussões insensatas sem sentido, mostra também se a gente tem crescido nisso ou não. Afaste-te da difamação e da fofoca. O que tem ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Provérbios 10, 18. O homem depravado cava o mal, nos seus lábios há como de fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Provérbios 16, 17 e 28. Uma coisa que o Sati falou de manhã, né, que aquele que semeia contenda entre os irmãos é um pecado que o Senhor abomina, né? E a gente deve se afastar disso, da difamação, da fofoca, porque isso divide, né? Faz com que o corpo de Cristo, que foi salvo, comprado por sangue, que é o que representa a igreja de Cristo, de certa forma, existe a divisão, né? Então a gente deve evitar isso ao máximo e não fazer, não difamar, não fofocar. E aqui um outro princípio também, considere o seu testemunho e caráter, que é o rastro digital, que a gente estava até conversando um pouco antes de começar, né? Que as coisas que a gente compartilha, às vezes deixa lá, fica lá na internet. E é um rastro do que você curtiu, do que você tem feito na internet. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11 e 30. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas eles são aprazíveis. Provérbios 15 e 26. Então, realmente, de considerar isso o testemunho, né, de que nós fomos chamados para a luz das trevas pelo Senhor, e tudo que Ele fez por nós e continua a fazer todo dia, nos sustentando, nos mantendo aqui, tendo tempo nesse retiro, tem sido muito bom. E com certeza esse testemunho é muito importante. A gente realmente testemunhar de Cristo para as pessoas nas redes sociais, na internet, nas nossas vidas mesmo. Avalie a natureza e a influência das companhias que você mantém. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina ao perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, 31 e 32. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 12, 26. É bastante aquilo que o Felipe falou, né? Sim. E lembrei desse também do Salmo 1, que fala: bem-aventurado não é que não anda nos caminhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. As
pessoas com quem a gente é, elas vão refletir muito de quem a gente é. Então, se você tem a tendência de curtir muito as coisas que pessoas não crentes colocam, se você passa mais tempo buscando coisas seculares do que coisas eternas, isso é um mau sinal, digamos assim. Se a gente é realmente cristão, a nossa prioridade tem que ser sempre agradar a Deus e buscar as coisas do reino dele. Né? Então, as nossas amizades vão refletir isso também. Com quem a gente passa mais tempo, as pessoas com quem a gente tem mais contato. Isso é bem importante também. Envolva conselheiros sábios, especialmente os pais, quando se é mais jovem. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 13:1. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Provérbios 19:20. Então aqui Salomão encoraja a gente a ouvir a instrução dos nossos pais, as pessoas mais maduras na fé que têm estado próximas a nós, para que a gente possa fazer o melhor uso das redes sociais, da internet, enfim. E se a gente está começando nisso, para a gente pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum se chegar para o seu pai e falar: pai, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui, às vezes seu pai usa, às vezes sua mãe usa mais, bem provável que ela use mais redes sociais, então você pode pedir ajuda dele sem problema, eu creio. Se eles são crentes. Seja ciente de seu tempo e sua atenção. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10:26. A preguiça faz cair no profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 19:15. Aqui também fala em relação ao tempo que a gente tem gasto, né? O Rafa comentou um pouco sobre isso, de a gente guardar nosso coração em relação à preguiça, né? Em relação ao tempo que a gente tem gasto em redes sociais, na internet, enfim. É algo que também a gente deve sempre estar atento. Dome e refreie os seus apetites. Quem procura o bem alcança favor, mas é o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Provérbios 11:27. O mal fazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Provérbios 17:4. Isso aqui está muito ligado ao que a gente falou antes, né? A gente refrear os nossos desejos, não é porque a gente sente o desejo sexual que casar amanhã, não é assim. Deus está nos chamando para maturidade, para crescer em maturidade, crescer espiritualmente, profissionalmente, enfim, para um dia a gente, pela graça de Deus, poder usufruir disso no contexto do casamento. Pode passar. Cultive a humildade, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5. Realmente a humildade é muito importante, né? Nós como crentes, sabendo que a salvação é totalmente pela graça que Deus nos deu, a gente deve ser humilde sempre, né? Léo, eu acho que dentro desse assunto, acho que a parte mais difícil para mim é muitas vezes aceitar que isso tem se tornado um hábito. Talvez a parte mais difícil para todos que já passaram por isso, de ter um hábito de ver pornografia ou está passando por isso agora. Acho que a coisa mais difícil que tem é você reconhecer que o que você tem a consciência, você fala, não, isso é errado, né? Você olha ali, daí depois você sai e fica mal, assim, né? Mas o mais difícil talvez seja reconhecer que esse pecado vai totalmente contra Deus. Eu gostei muito de uma frase que o Gu falou numa reunião de adolescentes, que foi assim: o porquê que não existe um pecado pequeno e um pecado grande. Quando você comete alguma coisa contra alguém, a reação da pessoa é devido à dignidade dela com relação àquilo. Então, se você xinga alguém de algum palavrão feio, a reação que a pessoa vai ter é de acordo com a dignidade que ela tem. Agora, pensando
em Deus, que tem a sua infinita dignidade, qualquer pensamento nosso que esteja um pouquinho assim afastado daquilo que é o desejo e a vontade de Deus para aquele pensamento, então eu estou totalmente separado de Deus. Então, acho que a parte mais difícil é aceitar que o que eu estou fazendo é repugnante, é podre, né, perante Deus. Isso é... E às vezes o que falta, cara, é Jesus. Talvez nós estejamos aqui vivendo em alguns certos vícios, porque o Jesus do nosso coração é um Jesus bem pequenininho, que não faz diferença, que não é o Deus eterno, o Deus supremo, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que tem o poder para mandar todos para o inferno, porque todos mereciam. Mas Ele, na sua infinita graça, nos deu a oportunidade de conhecê-lo, e Ele se revela a nós. E essa consciência a respeito de Deus é que nos faz continuar em pecados. E a humildade de reconhecer que nós somos podre, né? Acho que é a parte mais difícil, de aceitar que isso é errado e negar nós mesmos, porque nosso coração é de natureza arrogante. Eu creio que isso volta no que a gente falou no começo, né? O fim do homem é glorificar Deus e gozar de Deus. Porque às vezes parece clichê, mas assim, para mim, desde que Deus me salvou pela graça dele, cara, não tem prazer maior do que a presença de Deus. Não tem. E isso é real, né? Jesus disse que ele veio para dar vida em abundância. E não é uma vidinha assim mais ou menos, não, é vida em abundância. No Salmos também, 34 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Então, a gente muitas vezes troca a alegria que existe em Deus por coisas totalmente inferiores, menores, deuses menores que nos escravizam, porque a gente perde a visão de que existe um Deus que está disposto e vai nos satisfazer plenamente, totalmente, que é Jesus Cristo, que é Deus. Então, até o preletor da conferência, ele fala sobre isso, né? Como que a gente pode buscar deixar esses pecados escravizadores, né? Substituindo por um prazer maior ainda em Deus, porque é isso que vai fazer com que a gente com certeza abandone isso definitivamente, que Deus vai nos satisfazer plenamente. Nós somos criados para se relacionar com Ele, para ter prazer em Deus. Uma frase que me marcou muito assim, o velho da Conrad, que não lembro toda também, mas nosso problema não é que os nossos desejos são muito grandes, é que a gente se satisfaz com muito pouco, né? A gente, como ela falou, ao invés de ter uma satisfação plena em Deus, a gente prefere entrar no site pornográfico e ter 5 minutos de prazer lá, ou ficar fazendo fofoca no Facebook e se sentir bem com aquilo, quando na verdade Deus oferece uma alegria muito maior e eterna pra gente, né? Então o problema não é que a gente quer demais, é que a gente se satisfaz com muito pouco, né? A gente esquece o tanto que Deus oferece pra gente e de fato a alegria que a gente tem nele, não simplesmente nas coisas que Ele dá pra nós, mas nele mesmo, né? Eu vejo de uma forma que a gente tem, falo por mim isso, muitas vezes a gente troca algo eterno por algo momentâneo, né? Algo que não é eterno. A gente prefere estar aí uma prova de que nosso coração ali é enganoso. Isso aí. A gente não sabe escolher, a gente não consegue viver sem a Cristo, né? A partir do momento que a gente acredita, que a gente acha que a gente é um pouquinho bom, a partir do momento que a gente acredita que a gente não é tão ruim assim, aí que está o grande perigo, né? Então, se a gente acaba escolhendo, optando por alguma coisa que não é lícita, infelizmente é porque a gente não tem conhecido a Cristo, né? Porque a gente não tem conhecido quão doce Cristo é. Por isso o pecado se torna prazeroso, né? Porque a partir do momento que a gente está em sintonia com Deus e a partir do momento que a gente tem uma comunhão com Ele, automaticamente o pecado ele vai soar ruim na nossa vida, né?
quando a gente está próximo de Cristo, qualquer palavrinha torpe, qualquer pensamento impuro, ele já vai arder muito forte na nossa vida. E quando a gente está um pouco mais distante de Deus, a gente vai perdendo a sensibilidade pelo pecado, né? Essa é a grande verdade. Então, o pecado, a gente só comete o pecado porque o pecado ele é prazeroso pra gente, porque a gente não conhece o quanto Deus ele é doce, né? Então, por isso que o pecado ele acaba se tornando doce pra gente, porque a gente não conhece o quanto Deus é bom. A gente não acredita que o que Deus quer para nós realmente é bom. Então, a chave de tudo isso é uma comunhão assídua com Cristo. Eu vejo isso muito claro. Isso é tipo um exemplo mais prático também. É a luz. Quanto mais perto da luz você está, mais você enxerga o quão sujo você é, né? Então, quanto mais longe da luz, você não consegue enxergar na plenitude se a sua roupa está suja, né? A sua roupa, estou dando um exemplo assim, mas os seus pensamentos. Se você está longe de Deus, um pensamento impuro, você fica viajando lá, né? Poxa vida, cara. Acho que era a menina dos meus... Mas, às vezes você está pensando até em casamento, o que não é um pensamento ruim, mas você está pensando em outras coisas a respeito do casamento. Mas quando você está perto de Deus, quando você começa a pensar, você fala, não, isso não é o objetivo do casamento. O casamento que Deus deu e a gente desenrola. Porque Deus, quando está mais perto de Deus, a gente fica mais sensível às coisas de Deus e mais sensível àquilo que não é dele, né? É isso. A gente podia passar para concluir. A conclusão aqui, a gente vai concluir junto. O que quer que você faça nessa esfera, internet, redes sociais, enfim, geral, sua vida. Lembre-se do impacto que isso causa em você, na sua igreja e no seu Senhor. Para a gente realmente refletir nisso, né? Saber que todos os nossos pecados nos afetam profundamente. Primeiro porque eles causam separação entre nós e Deus e é necessário haver arrependimento para que haja restauração, para que haja comunhão novamente com Deus e isso com certeza impacta muito nossas vidas, impacta a forma como nós pensamos a respeito, por exemplo, do sexo oposto em relação a casamento, em relação a quase tudo, porque esses pecados mudam a nossa forma de pensar. Também na nossa igreja, né? A questão da fofoca, a questão de semear contenda entre os irmãos e também o testemunho que a gente dá de Deus, do Senhor. Olhe primeiramente para você, sendo tardio em julgar os outros. Esse princípio está lá em Mateus 7, assim como Romanos 14. Esteja especialmente cauteloso a imputar motivos malignos aos seus irmãos. Não presuma que você está seguro espiritualmente, 1 Coríntios 10, 12. E aqui para concluir, que seja uma dimensão adequada, não a primeira e a única de uma vida que busca a semelhança a Jesus. Eu gostei dessa frase, que seja uma dimensão adequada, porque não é a única, não é a primeira nem a única, é uma das dimensões que a gente tem. A internet não reflete quem nós somos totalmente, nem as redes sociais. Então é uma das áreas que a gente deve viver e usufruir para glorificar a Deus e buscar uma semelhança a Jesus Cristo, né? E para finalizar de uma forma simples, se algo não pode ser usado para a glória de Deus, não o use. Esses são 3 artigos que eu usei para poder fazer a apresentação. Se vocês quiserem também eu posso mandar para vocês. Pôr na rede social. Pôr na rede social. Vou pôr no texto. Antes de terminar assim, antes de orar também, eu queria falar uma coisa que às vezes parece meio, sei lá, desconfortável, ou parece meio complicado, mas se alguém aqui tem algum tipo de problema com isso, tenho certeza que o Sasha, o pessoal da equipe, a gente está disposto a conversar com você e te ajudar nisso tudo. Nosso papel aqui não é condenar ninguém pelo pecado, mas é mostrar que existe uma resposta, uma série para tudo isso, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e nós não somos melhores do que ninguém porque a gente comete pecado também. Então
Nosso papel aqui é realmente de ajudar, de buscar formas e práticas também de te ajudar a sair disso. Então, se você tiver vontade, se você sentir assim, desejo de conversar com algum de nós aqui, faça isso, vai ser importante para você, vai ajudar bastante, tenho certeza que sim. Então a gente está à disposição de vocês aí também. Beleza? É isso, né? Eu creio que é isso. Vocês têm mais um comentário? Você acha que comentar alguma coisa? Eu quero reforçar só a importância desse assunto que vocês estão levantando, né? Porque aqui está os homens, já são homens presentes e futuros homens da igreja, né? E o número um, acho que o fator número um que tira muito ânimo, esforço e energia de vocês servirem ao Senhor é a pornografia, a culpa que isso carrega, né? A energia que deveria ser canalizada para o Senhor tem sido usada para o prazer próprio, né? E se você tem lutado com isso e não conseguiu, já falou várias vezes, essa vez foi a última, essa vez foi a última, essa vez foi a última, aquele ciclo de mentiras, né? É bem provável que você não vai conseguir sozinho, né? E você precisa de ajuda, né? Ajuda e querer ajuda, entender que isso é uma batalha de adoração, como foi levantado aqui, né? Se você já está na igreja há um tempo, você já sabe de tudo que foi falado quase. Poucas novidades, talvez colocado de uma forma diferente, mas volta-se para a questão de quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, quem é o seu refúgio, né? Então procure ajuda, né? Porque isso vai afetar, hoje já afeta o seu relacionamento com o Senhor e vai afetar a sua família, né? Vai afetar o seu futuro casamento, né? Muito cuidado com a atitude leviana, que às vezes a gente trata essa questão, né? Isso é coisa normal. Não, não é normal isso aí. Isso aí não é normal. Pode ser comum, mas não é normal, né? Então a gente precisa tratar com seriedade isso, né? E construir o caráter de homens de Deus. Chega de meninos de barba. Homens de Deus, pessoal. Coloque esse alvo. Eu quero ser um homem de Deus, não um menino de barba, tá bom? Isso é bem diferente, né? E um homem de Deus, ele vive além de si mesmo. E a pornografia é o ápice de viver para si mesmo. Então, para a glória de Deus, para o bem da nossa igreja e para o seu bem também. Pro seu bem. Que você não tem barba? Por isso que eu tenho buscado ser um homem de Deus. Porque barba não vai rolar. Você acha que entra em questão? Certo, pessoal, mas aí, vamos junto, né? Vamos junto. E é um assunto legal. Reavalie agora como é que você tem usado as redes sociais, né? Fica a dica, né? Quando você for procurar uma mulher de Deus, veja o rastro tecnológico dela, né? Mas valeu, Léo. Muito bom. Uma salva de palmas aí. Vamos lá então, já. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã que tivemos aqui contigo, pela essa tarde. Eu te louvo, Senhor, porque tu permitiu que estivéssemos aqui juntos hoje para conhecer mais de ti, na tua palavra. E peço que o Senhor agora nos ajude através do Santo Espírito a aplicar, Senhor, nas nossas vidas esses princípios da tua palavra, Senhor. Possamos crescer como homens, possamos nos tornar maduros, Senhor, e possamos também viver além de nós mesmos, Senhor, realmente amando o nosso próximo, amando as pessoas da nossa igreja e aplicando o que a gente pode ver através da tua palavra hoje, Senhor. Eu peço também pelo resto do retiro, que possa ser um tempo agradável. Eu peço pelas meninas que estão lá fazendo workshop com a Karina. E peço que o Senhor possa confirmar, Deus, no nosso coração os teus propósitos, porque é só tu que opera em nós, tu querer como realizar, Senhor. Eu suplico no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.